Oi, gente. Este é o canal Semente Abstrata, JP Hack. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou João Paulo Hack Miranda. Falo com vocês diretamente de São Paulo, capital, nesta quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. São 17 horas e 30 minutos. Antes de tudo, eu venho prestar a minha solidariedade ao povo gaúcho, em especial às famílias e às pessoas que foram diretamente afetadas pela catástrofe, essa catástrofe terrível que assolou o Rio Grande do Sul na última semana. Inclusive, no final deste vídeo, eu vou divulgar alguns canais pelos quais você poderá dar a sua contribuição às vítimas dessa terrível calamidade, lembrando que qualquer ajuda é bem-vinda. Bom, gente, como astrólogo, eu busquei analisar essa situação terrível que aconteceu no Rio Grande do Sul à luz da astrologia. E eu posso dizer que eu encontrei elementos bastante significativos. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo e compartilhar com vocês essa análise astrológica sobre os eventos trágicos que assolaram o Rio Grande do Sul nessa última semana. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu acredito, sim, que a astrologia pode e deve ser utilizada como um mecanismo, uma ferramenta de prevenção quanto a esse tipo de acontecimento. Eu acredito que nós, astrólogos e astrólogas, podemos e devemos cada vez mais utilizar a astrologia como medida de alerta e de cuidado. Normalmente, nós fazemos isso nos nossos trabalhos como astrólogos e astrólogas com relação às pessoas que vêm nos consultar. Mas por que não prestar essa nossa contribuição analisando eventos que podem impactar coletividades, não é? Fica aqui a minha sugestão. Eu digo isto porque os astros indicavam, sim, que uma situação como essa poderia ocorrer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, justamente nessa época. Eu já vou demonstrar como eu cheguei a essa conclusão. Eu vou utilizar como parâmetro o mapa astrológico da cidade de Porto Alegre. Utilizei a data de fundação da cidade, dia 26 de março de 1772. Na sequência, eu vou compartilhar o mapa aqui com vocês. Bom, gente, esse aqui, portanto, é o mapa natal da cidade de Porto Alegre, quando a cidade de Porto Alegre foi fundada em 26 de março de 1772. Eu vou me restringir a analisar apenas os pontos que eu considero mais importantes com relação a esse evento que aconteceu na última semana. Bom, gente, esse aqui, portanto, é o mapa astrológico da fundação da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre foi fundada em 26 de março de 1772. Então, nós vemos aqui, vejam, me acompanhem com o cursor. Nós vemos que Porto Alegre tem o Sol em Áries. Porto Alegre é uma cidade ariana. No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas quando acontecem eventos como esse, que afetam uma coletividade, nós, astrólogos, verificamos principalmente as influências dos planetas geracionais, que são Urano, Netuno e Plutão. Vamos identificá-los aqui. Vejam, no mapa da cidade de Porto Alegre, nós temos Urano aqui, no signo de Touro, tá? Temos Netuno, aqui traçado nesse lilás, Netuno no signo de Virgem, e Plutão, aqui esse que parece uma tacinha, no signo de Capricórnio. Ele está aqui juntinho da Lua. Desses três, gente, o planeta que me parece ter tido uma influência mais direta nesses dilúvios que atingiram o Rio Grande do Sul é esse aqui, ó, Urano. Vamos prestar mais atenção nele, então. No mapa da cidade de Porto Alegre, o planeta Urano, que é um planeta que rege as situações imprevisíveis, que impactam coletividades e que podem gerar calamidade e caos, não é? Urano está aqui a 17 graus do signo de Touro,
em conjunção a Vênus, também está no signo de Touro. Urano, junto com Vênus, forma aspectos tensos, aspectos desafiadores, com Júpiter em Aquário, que está aqui traçado em verde, esse aqui, e com Saturno em Leão, também traçado em verde aqui embaixo. Vejam que existe um triângulo vermelho que envolve, não é? Urano, Júpiter e Saturno. Esse triângulo vermelho é um aspecto astrológico de tendência desafiadora, que nós chamamos de T-square. Também me chama a atenção, não é? Outro planeta geracional, que é Netuno. Vejam, Netuno em Virgem aqui no mapa da cidade de Porto Alegre, fazendo também um aspecto tenso, no caso, uma oposição com Marte no signo de Peixes, tá? Lembrando que Netuno é o planeta que rege as águas, né? Netuno é o senhor das águas, ele faz um aspecto tenso com Marte, que é um planeta de combates, não é? Que é um planeta, o planeta da guerra, que no mapa do Rio Grande do Sul está no signo de Peixes, que é um signo do elemento água, que é um signo das águas, que é um signo que é regido justamente por Netuno, que está na oposição. Gente, fazendo uma análise bem simplificada desse quadro, essa conjugação de aspectos, gente, no meu entendimento, favorece acontecimentos periódicos imprevistos e mesmo catastróficos, tá? Como esse que está acontecendo, né? E aqui, especificamente pelo papel de Urano. Lembra que eu falei que Urano é o planeta mais destacado nesse quadro, é o planeta que eu vou falar mais nessa análise. Esse aspecto tenso que Urano faz com Júpiter em Aquário traz uma tendência de Porto Alegre ser uma cidade mais vulnerável a acontecimentos de grande intensidade e que podem afetar uma grande parcela da coletividade. Aqui eu falo do lado mais complicado, mais desafiado de Júpiter em Aquário. Essas situações, não é, podem gerar caos e desordem, como está causando em Porto Alegre e em várias cidades do Rio Grande do Sul, pela conjugação de Urano em Touro, tenso com Júpiter em Aquário e com Saturno em Leão. Porque Saturno em Leão traz muito esse aspecto da ordem, da hierarquia, da estrutura. Saturno rege as estruturas do Rio Grande do Sul, as estruturas de Porto Alegre foram abaladas, né? Isso coloca em xeque as questões de poder, a centralização, as figuras de autoridade envolvidas, não é? O papel das autoridades envolvidas, que é muito característico de um Saturno em Leão, né? Como está presente aqui no mapa de Porto Alegre, nessa conjugação, portanto, desafiadora, deixa a cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul mais vulnerável a esses acontecimentos, mas de uma forma periódica, principalmente quando os planetas em trânsito, quando eles formam aspectos fortes ou aspectos tensos que se refletem no mapa da cidade de Porto Alegre, e aí nós já vamos entender um pouco melhor por quê, tá bom? Esses acontecimentos catastróficos, quando acontecem, ocasionam muitas perdas materiais, além também de ceifar muitas vidas, tanto de pessoas como de animais. Nós temos visto isso com grande tristeza. Houve muitas perdas materiais, acho que acredito que ainda incalculáveis, não é? Em Porto Alegre e nas cidades afetadas. E aí eu vejo isso mais fortemente relacionado ao signo de Touro, porque Touro rege a vida humana, não é? Touro rege os recursos naturais, os recursos materiais, são todos assuntos do signo de Touro, onde se encontra no mapa de Porto Alegre justamente Urano e Vênus, que é o signo que rege justamente Touro. Tá? Inserido dentro desse aspecto tenso com Júpiter e Saturno,
Isso também favorece, então, essas situações, infelizmente, tristes de perdas, seja de vidas, seja de matéria, né? Seja de recursos materiais. Um outro aspecto tenso que me chama a atenção e que contribui para esse quadro, como eu já adiantei, essa oposição que existe entre Netuno, vocês vejam aqui traçado em lilás, né, entre Netuno em Virgem e Marte em Peixes, aqui também traçado em lilás, aqui em cima, no mapa da cidade de Porto Alegre. Vejam, Netuno é o senhor das águas, e Netuno, no mapa de Porto Alegre, faz uma tensão com Marte. Marte, que é o planeta que representa conflitos, que representa combates, que representa cortes, transformações. Marte, no mapa de Porto Alegre, está no signo de Peixes, que é o signo que representa as águas, certo? É um signo regido justamente por Netuno, que está na oposição. Eu vou focar por hora nesses aspectos apenas. Agora, tá bom, um ponto que me intriga muito é o seguinte, quando eu fiz essa análise. Eu fui buscar no passado, quando a cidade de Porto Alegre e o Rio Grande do Sul passou por situações de calamidade semelhantes a essa que está acontecendo agora. Então, eu verifiquei o seguinte, que ciclicamente a cidade de Porto Alegre já passou por situações de calamidade, por situações como essa. E isso acontece num intervalo de tempo médio entre 83 e 85 anos. A cidade de Porto Alegre foi fundada em 1772. Vamos ver o seguinte: no ano de 1855, ou seja, quando a cidade estava com 83 anos, no caso, no final de 1855, eu vou projetar o mapa aqui, a cidade de Porto Alegre foi assolada por uma terrível epidemia de cólera. Nessa epidemia, cerca de 1.700 pessoas morreram de cólera só na cidade de Porto Alegre. Isso significou a morte de 10% dos porto-alegrenses. A cidade contava com cerca de 15 a 17 mil habitantes nessa época. Foi uma mortandade muito alta. A epidemia de cólera pegou forte em Porto Alegre e em várias cidades do Rio Grande do Sul no final de 1855. Eu utilizei aqui como parâmetro a data de 20 de novembro de 1855, porque eu vi que a epidemia chegou ao Rio Grande do Sul em novembro, né? E no final de novembro ela estava no auge. E a epidemia foi debelada só no começo de 1856. E o que nós vemos aqui que me chama a atenção? Em primeiro lugar, lembram do planeta Urano? No final de 1855, em 20 de novembro de 1855, ele estava a 18 graus de touro. Quando você projeta esse mapa no mapa natal da cidade de Porto Alegre, deixa eu voltar aqui um pouquinho, veja, ele está exatamente na mesma posição, tá? É o que nós chamamos da revolução, as revoluções de Urano, que ocorrem entre 83 e 85 anos. Aqui, ó, Urano no signo de Touro. Ocasionou o quê? Ocasionou uma grande mortandade, perda de vidas, signo de Touro. Nessa ocasião, Urano estava tenso justamente com quem? Com Júpiter. Vejam, Júpiter no signo de Aquário. A quantos graus? Júpiter a 24 graus, na data que eu utilizei, 24 graus de Aquário. No mapa da cidade de Porto Alegre, no mapa natal, voltando lá, Júpiter está a quanto? Ó, 22 graus de Aquário. Ou seja, em 1855, esse aspecto tenso do mapa natal da cidade de Porto Alegre ele foi ativado. Isso provocou o quê? Um acontecimento de grande intensidade, né, de Júpiter afetando uma coletividade. Não é? Mais de 10% da população de Porto Alegre morreu nessa epidemia de cólera.
Aí uma outra questão astrológica que me chama a atenção é Netuno. Vocês se lembram que Netuno, no mapa de Porto Alegre, está onde? Ó, como eu falei, em oposição a Marte, ele está aqui a 14 graus de Virgem. Vejam aqui do lado onde está o cursor. Está projetado aqui embaixo, 14 graus de Virgem. Em novembro de 1855, Netuno no trânsito estava onde? Ó, 15 graus de Peixes. Ele estava fazendo uma oposição exata, tá? Ao Netuno natal da cidade de Porto Alegre, uma oposição, um aspecto desafiador, e nessa época ele estava fazendo uma oposição com Marte. Marte também estava desafiando o mapa natal da cidade de Porto Alegre como oposição. Vejam, na cidade, no mapa de Porto Alegre, Netuno, Marte em Peixes. Vendo aqui, ó, Marte a 6 graus de Peixes, e em 1855, tá? Marte estava aqui, ó, a 18 graus de Virgem. Já tinha passado um pouquinho, mas ainda dentro desse quadro de oposição, né? Repetindo a oposição do mapa de Porto Alegre de forma invertida. E eu acho importante só enfatizar que aqui eu destaco também o papel de Netuno, porque Netuno é o senhor das águas, né? Mas Netuno também é o planeta relacionado à disseminação de epidemias e pandemias. Aí, só para ficar mais claro, veja o seguinte: aqui dentro é o mapa natal da cidade de Porto Alegre, tá? E aqui fora são os planetas em trânsito ali em novembro de 1855. Então, vejam, Júpiter aqui que está traçado em verde, não é? Fazendo uma conjunção aqui, ó, projetado exatamente em conjunção no mapa natal da cidade de Porto Alegre, Júpiter em Aquário, a mesma coisa com Urano, tá? Vejam aqui, ó, Urano do mapa natal de Porto Alegre, aqui Urano no trânsito em novembro de 55, e aqui, não é, Netuno no trânsito em 1855, fazendo oposição ao Netuno natal, tá? Do mapa natal da cidade de Porto Alegre, e no caso também Marte no trânsito, aqui fora em 1855, fazendo oposição ao Marte do mapa natal da cidade de Porto Alegre. Agora, gente, nós vamos avançar 85 anos, então vamos ali do final de 1855, começo de 1856, para 1941. O que aconteceu em 1941? Entre os meses de abril e maio de 41, Porto Alegre e boa parte do Rio Grande do Sul sofreu a maior enchente da sua história até então. Ela só foi superada agora por essa enchente do ano de 2024. Além das perdas materiais e das perdas de vidas com as enchentes de 1941, tá? Cerca de 70 mil pessoas, 70 mil porto-alegrenses ficaram desabrigadas, tá? O que representou cerca de um quarto da população de Porto Alegre, 25% dos porto-alegrenses ficaram desabrigados. Essas enchentes também assolaram diversas cidades do Rio Grande do Sul. Vamos olhar os aspectos agora astrológicos que chamam a nossa atenção aí no ano de 1941. Lembrando que no mapa da cidade de Porto Alegre, Júpiter e Urano estão num aspecto tenso. Urano em Touro e Júpiter em Aquário. Nós vimos que isso esteve presente na epidemia de cólera de 1855, e agora, em 1941, nós vamos ver onde estavam onde estavam Urano e Júpiter. Tá? Vamos lá. Então, nós temos Urano a cerca de 25 graus de Touro e Júpiter também a cerca de 25 graus de Touro. Vejam, eles estavam em conjunção. No mapa natal de Porto Alegre, vejam, aqui existe a projeção, né? No mapa natal de Porto Alegre, Urano está a 17 graus, tá?
em 1941 estava um pouquinho adiante, mas ainda dentro da faixa de conjunção, né, do planeta em trânsito com o planeta no mapa natal de Porto Alegre, né, e Júpiter, vejam, Júpiter, esse me chama mais atenção. No mapa de 9 de maio de 1941, Júpiter estava a 25 graus de Touro, fazendo o planeta em trânsito uma tensão muito forte, aspecto desafiador muito forte com o Júpiter natal da cidade de Porto Alegre. Lembra, Júpiter está ali a 22, 23 graus de Aquário no mapa natal de Porto Alegre. Tá? Isso aqui fica bem claro aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, essa tensão muito forte. Eu destaco também, gente, o seguinte: em maio de 1941, nós tivemos uma questão astrológica muito forte, muito significativa, que foi uma grande conjunção de planetas no signo de Touro. Vejam aqui, ó, quantos planetas estavam em Touro: Júpiter, Urano, aqui Vênus, Mercúrio, Sol e Saturno, tá? Nada mais, nada menos do que seis planetas no signo de Touro. Vejam, o que estava acontecendo no mundo em 1941? A Segunda Guerra Mundial estava no seu auge, não é? Então, impactando que muitas vidas, perdas materiais, perdas de vidas, não é? Isso estava acontecendo principalmente na Europa, depois, não é? No Oriente, depois, né, se tornou aí os Estados Unidos entraram na guerra, o Brasil entrou na guerra. O mapa da cidade de Porto Alegre indica uma tensão natural, não é, entre o signo de Touro e o signo de Aquário, né? Então, o signo de Touro representando vidas, representando as coisas materiais, os recursos, não é? E o signo de Aquário, aquilo que impacta uma coletividade, não é? As transformações por que passam as coletividades, o signo de Aquário como aspecto sombrio, né? Gerando caos, calamidades, grandes mudanças, fatos imprevisíveis. Então, é lógico, nessa época, a cidade de Porto Alegre sofreu com essas enchentes, tá? E eu vejo que estava presente, não é? Novamente, esses planetas Júpiter e Urano, principalmente, em tensão, tá? Não nos esqueçamos que estava envolvido aqui no jogo Vênus. Vênus também estava projetado aqui, ó, no mapa natal da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre tem o Vênus na cidade, no signo de Touro, tá certo? Saturno, que é o provador, tá? Estava fazendo um aspecto tenso também com o Saturno natal da cidade de Porto Alegre. Vejam, aqui a tensão entre Touro e Leão, tá? Então, provocando, não é, questões que abalam as estruturas, questões que envolvem figuras de autoridade. Novamente, aí um outro ponto só que me chama a atenção é o seguinte: que planeta no trânsito em maio de 1941 estava projetado bem em cima como uma conjunção no Júpiter, na cidade do Júpiter do mapa natal da cidade de Porto Alegre? Marte. Marte no signo de Aquário. Marte é o planeta o quê? O planeta da guerra. Estávamos numa situação de uma guerra mundial, tá? Isso no contexto mundial. Vejam como esse aspecto tenso estava muito forte em 1941. Aí eu já coloco, não é, a minha análise da vulnerabilidade, não é, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul a essas questões mais ligadas à água, não é? Então, as enchentes que ali ocorreram em 1941, Marte desencadeando esse processo, né? Marte sendo o planeta guerreiro, né? O planeta que representa os combates, os conflitos, as transformações, né? E pelo lado negativo aí, muitos desafios. Aí, gente, agora nós chegamos ao momento atual, tá? E eu utilizei
para essa análise, tá? O mapa da data de 2 de maio de 2024. Vejam onde está Júpiter e Urano. Lembra que eu estou sempre falando de Júpiter e Urano. No dia 2 de maio de 2024, Júpiter e Urano estavam fazendo uma conjunção, tá? Justamente em que signo? No signo de Touro. Vejam, Urano a 22 graus de Touro e Júpiter a 24 graus de Touro. Vejam, repete praticamente a posição do ano de 1941. Esses dois juntos aqui em Touro, eles ativam a tensão com Júpiter em Aquário, no mapa de Porto Alegre, e com Saturno em Leão. Tá? E já vou mostrar isso melhor aqui nos trânsitos, tá? E me chama a atenção também o posicionamento de Saturno. A Saturno atualmente está no signo de Peixes. Na data de 2 de maio estava a 16 graus de Peixes. Gente, agora eu vou projetar aqui os planetas em trânsito, tá? Para facilitar melhor o entendimento no que diz respeito ao momento atual, tá bom? Bom, gente, então eu vou projetar no momento, tá, os trânsitos planetários sobre o mapa natal da cidade de Porto Alegre. Eu vou retroceder até o ano de 2023, porque a cidade de Porto Alegre, em 2023, sofreu com 3 grandes enchentes já. A mais forte delas foi em setembro de 2023. Então, vamos ver como é que estavam os planetas, como é que estavam os trânsitos planetários, principalmente com relação a Urano e Júpiter, tá? Urano, Júpiter, Saturno também, mas por enquanto vamos focar aqui em Urano e Júpiter, tá? Então, vejam, em junho de 2023, Urano estava a 20 graus de Touro, né? Formando se alinhando em conjunção, se projetando em conjunção no mapa natal da cidade de Porto Alegre, Urano a 17 graus. Então, vejam aqui, ó, um projetado sobre o outro. Júpiter tinha acabado de entrar no signo de Touro. Vamos passar um pouquinho. Vamos para setembro de 2023, tá? Setembro de 2023, quando ocorreram as maiores enchentes, não é, em Porto Alegre no ano passado. Vejam, Urano estava a 23 graus, se projetando sobre Urano e Vênus, Urano e Vênus do mapa natal de Porto Alegre, tá vendo aqui, ó? E Júpiter, no caso, Júpiter ia se aproximando de Urano, se aproximando de Urano, mas vejam, Urano já estava na área, já estava nessa área aqui, já estava deixando a cidade de Porto Alegre mais vulnerável novamente a situações que podiam trazer uma situação de calamidade, uma situação, não é, como essa que aconteceu, porque Urano já estava desafiando Júpiter e Saturno, né, do mapa natal de Porto Alegre, se projetando em Urano e desafiando aqui, né, como que ativando novamente esse triângulo vermelho presente no mapa da cidade de Porto Alegre. Vamos avançar mais um pouquinho, chegando já aí no ano de 2024, em abril, né, eles começam a se aproximar, e no dia 21 de abril, aqui, ó, eles formam uma conjunção exata a 21 graus do signo de Touro. 21 graus se projetam né, em conjunção aqui com Urano natal, Urano e Vênus natal da cidade de Porto Alegre, e ativam esse aspecto tenso com Júpiter Aquário e com Saturno Leão novamente, assim como nós vimos na epidemia de cólera em 1855 e nas inundações, não é, de 1941. Antes disso, gente, eu queria só chamar a atenção para a data do eclipse do dia 8 de abril de 2024. Esse eclipse solar do dia 8 de abril de 2024, ele foi muito forte.
eu cheguei a gravar vídeo, cheguei a fazer postagens falando sobre ele, não é? E dos efeitos, para nós prestarmos atenção sobre os efeitos que esse eclipse poderia trazer, não é? Isso tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Porque os eclipses, eles trazem, são situações que envolvem o passado, que são trazidos para o presente, não é? E que transformam, muitas vezes de uma forma absolutamente radical, o futuro. Seja o futuro de uma pessoa, seja o futuro de uma coletividade, de uma cidade, de uma nação, enfim. Falando especificamente, tá, da cidade de Porto Alegre, tá? 8 de abril de 2024. Nós vemos aqui, não é, o eclipse solar, Sol e Lua a 19 graus do signo de Áries. Lembrando que Porto Alegre é uma cidade ariana. Mas o que me chama a atenção na questão do eclipse é a seguinte, porque Sol e Lua a 19 graus de Áries ativaram essa quadratura, esse aspecto tenso com essa conjunção que existe no mapa natal da cidade de Porto Alegre entre Plutão e Lua. Tá? Vejam, ó, Plutão a 21 graus de Capricórnio e a Lua ali transitando na data da fundação da cidade de Porto Alegre. A Lua tem um trânsito muito rápido, a Lua passando ali, passando por Plutão. Então, quando Porto Alegre foi fundada, Lua e Plutão estavam em conjunção. Eu considero esse aspecto muito forte, tá? Eu acredito até que isso influencia muito essa questão que os gaúchos têm com as tradições, não é, com o amor à sua terra, essa relação profunda que existe, não é? Porque a Lua rege o sentimento nacional, não é? Tem a ver com as tradições, com o passado, e Plutão é a profundidade. Só que, ao mesmo tempo, Plutão é o planeta que rege a vida e a morte. Plutão é Hades, rege as questões de vida e de morte. Tá? Então, questões que provocam uma transformação profunda. Plutão ele vai além da transformação, é uma transmutação. Plutão é algo visceral, tá? É algo visceral. E essa tensão, portanto, que ativada no eclipse, tá? Sol e Lua em Áries, com Plutão e Lua no mapa natal da cidade de Porto Alegre. E no meu entendimento, isso sim tem muito a ver com isso que aconteceu, porque os eclipses eles são catalisadores de situações tanto positivas como negativas, né? Situações que estão aí para serem desencadeadas. Então, os eclipses eles são desencadeadores de situações, de fatos, de acontecimentos muito fortes. Vamos chegar no dia, opa, 2 de maio, tá? Que eu vou utilizar aqui como parâmetro. Então, novamente, né, Júpiter e Urano em conjunção aí, no caso, no signo de Touro, né, o signo que representa, novamente, repito, representa a vida humana, as vidas humanas, as vidas em geral, as vidas dos animais, as vidas dos vegetais, os recursos naturais, os recursos materiais, né, sendo postos em xeque, não é, pela ativação, né, projetando no mapa natal de Porto Alegre, de Júpiter em Aquário, então um acontecimento de grande intensidade, provocando fatos imprevistos, né, um fato imprevisto que afeta uma coletividade com uma força, com uma intensidade muito grande, né? Júpiter e Urano em Touro desafiando aqui o Júpiter Aquário do mapa da cidade de Porto Alegre e levando a uma situação de calamidade, de caos, de quebra de estruturas, né? Colocando à prova muitas coisas, colocando à prova até as figuras de autoridade, os princípios de ordem, de hierarquia, que é Saturno em Leão, projetado aqui na cidade de no mapa da cidade de Porto Alegre.
E aí, gente, novamente, só o que também me chama bastante atenção nesse quadro é que, como eu falei, Saturno, que é o planeta provador, planeta que rege as questões desafiadoras, as superações, né? Nós estamos num ano regido por Saturno de uma forma dupla. Vejam, Saturno transita em peixes. Peixes é o signo que representa as águas, tá? E no mapa das Saturno em trânsito em peixes, ele desafia no mapa da cidade de Porto Alegre, no mapa natal, justamente quem? Netuno. Vendo aqui, ó, em oposição. Saturno, na semana passada, a 16 graus de peixes, e Netuno, no mapa natal de Porto Alegre, a 14 graus de Virgem. Vendo aqui, ó. Ele já tinha passado por Marte, Saturno, já há algum tempo, e agora, portanto, faz esse ponto desafiador com Netuno, que é o senhor das águas. Tá bom, gente? Olha, essas são algumas reflexões que eu quis compartilhar com vocês. Esse é o quadro do momento. Quero deixar uma mensagem para os porto-alegrenses, povo porto-alegrense, para o povo gaúcho, né? Que o mapa, aqui no caso da cidade de Porto Alegre, falei até agora das questões mais complicadas, mais desafiadoras que deixam a cidade, a região mais vulnerável a esse tipo de acontecimento de forma periódica. Aqui eu digo de 83 a 85 anos, e aí eu repito o papel que a astrologia pode e deve ter como prevenção nesse tipo de acontecimento. A astrologia pode e deve sim servir como um alerta, mas aqui trazendo a minha mensagem de esperança para o povo gaúcho, para o povo porto-alegrense, vejam o seguinte: como eu tinha dito, Porto Alegre foi fundada em 26 de março de 1772, é uma cidade regida por Áries, e Áries é o signo da força, da coragem, da garra. Certamente o fato de Porto Alegre ser regida por Áries contribui para essas características muito típicas do povo gaúcho, né? Um povo guerreiro, um povo aguerrido. Então, eu tenho certeza de que essa energia de Áries sempre favorece, sempre vai favorecer o ânimo e a energia, a disposição para a reconstrução, né, de tudo que foi destruído, de tudo que foi afetado. Então, confiar nessa força, nessa energia presente, não é? Do povo gaúcho e, né, trazida aí principalmente muito pelo sol ariano da cidade de Porto Alegre, do mapa da cidade de Porto Alegre, e lógico aí que contribui para todo o Rio Grande do Sul, né? Para o Rio Grande do Sul como um todo. Aqui eu destaco, né, o sol da cidade de Porto Alegre, vejam, sol a 6 graus de Ares, mas tem um outro ponto aqui, ó, que me chama muito a atenção. Vocês estão vendo esse triângulo azul que existe aqui, ó, né? Esse triângulo azul é um aspecto muito benéfico, é um aspecto chamado de grande trígono na astrologia, tá? E vejam que ele envolve os planetas geracionais, justamente os planetas geracionais, os planetas que falam das questões coletivas, que tratam da questão de povo, né, dos sentimentos de povos, de coletividades, não é? Vejam, quem está envolvido nesse triângulo azul? Urano com Touro, desse lado, Plutão com a Lua, desse outro lado, em Capricórnio, e aqui embaixo, Netuno em Virgem, todos nos signos de terra. Então, como eu vejo isso? Esse aspecto benéfico muito forte presente no mapa de Porto Alegre, que envolve esses três planetas geracionais, que são planetas que regem as forças extraordinárias, aquilo que está fora das nossas capacidades ordinárias, estão em grande harmonia. E como eu leio isso? Eu leio que o Rio Grande do Sul certamente se reerguerá e provavelmente muito mais rápido do que nós imaginamos. Tá? O Sol em Áries, esse triângulo azul com os planetas geracionais, vejam Vênus aqui trazendo aí o lado benéfico de Vênus, né?
trazendo novos recursos, novas riquezas, de tudo voltar à estabilidade, de tudo voltar à normalidade. Aqui desse outro lado, a capacidade de recomeço, de regeneração do povo gaúcho, né? Isso muito ligado à conexão que eles têm com a terra, conexão que é muito bonito isso, essa conexão forte com a terra aqui, ó, Lua em Capricórnio, né? A Lua, esse sentimento ligado ao que? A terra, tá? E desse outro lado aqui, né, aqui no fundo, Netuno, que é o senhor das águas, no signo de Virgem. Vejam, Virgem é o signo do trabalho, é o signo do aterramento. Aí Netuno ele já representa, pelo lado positivo dele, ele é um planeta que tem uma relação, um aspecto feminino, né? Com as bênçãos. Então, um lado místico mesmo, uma questão que está além do que os olhos podem ver e do que a lógica humana pode conceber, não é? Netuno fala de coisas que estão além dos olhos físicos podem ver, tá? Isso sem falar também, não é que Urano junto com Touro e Plutão junto com a Lua, tá? Eles também fazem aqui, ó, tá vendo esse outro triângulo aqui em cima azul também, tá? Formam esse triângulo azul que é um aspecto benéfico justamente com quem? Com Marte. Então, Marte, por esse lado, também trazendo essa garra, trazendo essa força, essa energia para reconstruir. Bom, gente, eu desejo que essa situação terrível se alivie o quanto antes. Eu deixo aqui as minhas orações, as minhas boas vibrações para o Rio Grande do Sul, do povo gaúcho, e aproveito para divulgar na sequência os canais e os contatos confiáveis onde você, meu amigo, minha amiga, pode fazer a sua contribuição, tá? Sua contribuição com dinheiro, com donativos, enfim, lembrando que toda contribuição é bem-vinda, tá bom? Gente, muito obrigado. Muita força ao povo gaúcho, muita força aos porto-alegrenses, muita força ao povo brasileiro, a todos nós e ao mundo.